E aí, nono ano? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática, né? Espero que vocês tenham uma semana aí abençoada de aulas, beleza? E que vocês consigam manter o foco, prestar atenção, né? Mesmo com todos esses problemas de pandemia, de isolamento, né? Eu espero que vocês consigam passar por cima disso tudo, né, e prestar atenção nas aulas, aproveitar bem aí tudo que o colégio tem oferecido para vocês, né? E aí, galerinha, continuando naquela pegada da gente dar conta, né, da nossa apostila e fazer as interpretações de texto que tem ali, né? E também a gramática. Então, o prof vai passar aí para vocês mais alguns exercícios, tá? Então, quem não está com a apostila aí, corre lá pegar, tá bom? Pega a apostila que a gente precisa dar conta dela. Lembra que vocês têm de marcar tudo aí. O prof vai olhar essa apostila um dia, tá bom? Quando a gente conseguir voltar presencialmente, eu quero ver se está tudo preenchidinho, tudo bonitinho, tá? Vamos valorizar os esforços dos pais, né, para pagarem esse material bom para vocês. Então, tem de fazer tudo bonitinho aí, tá bom? Beleza? Galerinha, nós vamos começar com a interpretação, que está lá nas páginas 41 e 42, e depois a gente vai fazer um pouquinho sobre as orações adjetivas, né, para ver se vocês entenderam bem o conteúdo que a gente está aprendendo nas páginas 50 e 51. Tudo bem? Então vamos lá. Galerinha, lá na página 40, vocês vão encontrar esse texto aí, né, para a gente fazer a interpretação dele. Galera, e aí o título, né, primeiro aí, não do texto, mas da apostila que aparece, é Experiências Ecologicamente Corretas, certo? E aí tem essa introdução, né? No meio da maior floresta do mundo, há pessoas que se preocupam com o desenvolvimento da região. Para isso, promovem o turismo ecológico e preservam a biodiversidade, planejando estratégias a evitar a agressão ambiental e os desperdícios. Embarque conosco nessa viagem pela Amazônia e conheça experiências ecologicamente corretas, né? A gente adora viajar, mas nem sempre é para cuidar dos lugares que a gente vai, né? Muitas vezes eles constroem coisas que destroem a natureza só para a gente poder curtir, né? Aqui a gente vai ver uma experiência que é diferente, né? É um turismo ecológico, né? Que cuida do ambiente, certo? Que não faz mal a ele, não afeta o ambiente, ok? E aí eles vão mostrar o exemplo da pousada Uacari, beleza? Olha lá, vamos ver como que funciona essa pousada diferentona aí. A pousada flutuante Uacari está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né, em Tupi, filhote de peixe-boi. Sítio do Patrimônio Nacional da Humanidade reconhecido pela Unesco e primeira unidade de conservação e desenvolvimento sustentável criada no Brasil. Importante, hein? O lodge é rústico. O lodge, galera, é acomodação, alojamento, né, onde a pessoa dorme mesmo, fica. É rústico, confortável, com localização excepcional na Amazônia, no Rio, tá, galera? Você pode realizar uma variedade de passeios para observação da abundante fauna e flora, além de interagir com as comunidades locais e os pesquisadores que atuam na reserva. Bem legal. Para quem gosta de um turismo assim para aprender coisas, né, para ver coisas diferentes, deve ser muito legal. Galerinha, criada em 1998, ela é administrada por meio de uma gestão compartilhada entre o Instituto Mamirauá e as comunidades da Reserva Mamirauá. Tá? O empreendimento tem a finalidade de gerar renda para os moradores locais e contribuir para a conservação dos recursos naturais. 8 comunidades da Reserva Mamirauá atuam na gestão da pousada, gerenciando os funcionários, prestadores de serviços e vendedores de produtos. A operacionalização da pousada Uacari é uma linha de atuação do Programa de Turismo de Base Comunitária do Instituto Mamirauá. Esse nome é difícil de ficar falando, hein? A pousada Uacari, galera, está aberta o ano todo. A cada estação, seca ou cheia, a Amazônia mostra suas belezas de forma diferente, né? A cada visita se torna singular. Ambas as estações oferecem, né, ótimas chances de encontro com bandos de guaribás que acordarão o visitante com seus concertos matinais, né? Os pássaros ali, guacares brancos que deram nome ao lugar, macacos de cheiro e preguiças, além de muitas espécies de aves e animais aquáticos, como o boto cor-de-rosa e o pirarucu, que é aquele peixe gigantesco. Na misteriosa cheia, de janeiro a junho, né, o nível da água sobe, alagando toda a área. As trilhas nessa época estão alagadas. São percorridas em pequenas canoas para somente 2 pessoas e o guia local, proporcionando uma experiência intimista com a natureza ao redor. Deve dar um medão também, né, galera? Ao mesmo tempo que parece ser super legal, deve dar um friozinho na barriga, assim, né? Olha lá como são essas acomodações, né? Tá aí na página 41 de vocês. Bem rústico, né? Mas parece confortável, parece legal.
O medo é, imagina a noite. Você começa a ouvir o barulho todo da floresta, ele está no meio da Amazônia, deve dar um medinho, não dá não? Não sei, não sei. Galerinha, onde que o texto foi publicado? Ele foi publicado numa página da internet, logicamente. Galerinha, qual o objetivo dessa publicação? Então, é sensibilizar os internautas para que eles façam doações das reservas? Eles pediram doações no texto? Não, né? Divulgar entre os internautas que gostam de viajar a existência de uma pousada de filosofia de sustentabilidade em plena Amazônia? Isso, né, galera? Então, a função ali, pelo que a gente percebeu do texto, é totalmente informacional, né? É de falar que a pousada existe, como ela funciona, o que, que tem nela, beleza? É divulgar mesmo. Convocar para preservar espécies de aves? Não, não tem nenhuma convocação ali para preservar nada, tá bom? É só para divulgação mesmo. Galera, afirma-se no texto que a cada estação seca e cheia, né, a Amazônia mostra suas belezas de forma diferente. A cada visita se torna singular, né? Cada visita se torna singular. Qual seria a intenção do autor do texto ao fazer tal afirmação, né? Galerinha, por que que você fala, né, que cada visita é singular? Quando você vê um anúncio de viagem assim, sua experiência vai mudar depois dessa viagem, você vai conhecer coisas que nunca viu antes, não sei o quê. Por que que você faz isso? Qual é a intenção? É para convencer as pessoas de que vale a pena visitar, vale a pena conhecer, vale a pena fazer aquela viagem, certo? Então, a intenção é porque tem gente que fala assim, eu não vou lá na seca, porque na seca não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. Eu não vou lá na cheia, porque pode estar alagado, não tem como fazer isso, não tem como aquilo. Então, eles já falam, né, que independente da época, tem coisas legais para se fazer, justamente já para convencer as pessoas a irem em qualquer momento, né? E a pousada não ficar parada, e as pessoas que dependem, né, da renda que essa pousada gera não passem necessidade, certo? Beleza. Galera, de onde surgiram os nomes da pousada e da reserva? Né? O nome da pousada vem de Uacari Branco, que é o macaco da região, tá? E o nome da pousada. E o nome da reserva, Mamirauá, vem do tupi, significa filhote de peixe-boi, tá? No texto isso também, né? O Uacari Branco, um macaco da região, e o nome da reserva vem do filhote de peixe-boi. Galerinha, como é a linguagem, né, escolhida para se escrever o texto? Ela é rebuscada? Ela é cheia de termos complicados, difíceis? Não. Ela é uma linguagem clara e objetiva? Sim, né? Todo texto informativo, quando a intenção do texto é passar informações para as pessoas, para que elas conheçam algo, né? E, no caso aí, conheçam a pousada e visitem, a linguagem tem que ser bem clara e bem objetiva, para que todo leitor, todo mundo consiga entender, certo? O que a pessoa que escreveu o texto está querendo passar. Tudo bem? A linguagem é repleta de termos técnicos? Não. Tem alguns termos ali, galera, que são nomes de animais, né, que parecem termos técnicos da biologia ali, que a gente fica meio assim, mas eles explicam, eles falam o que é, certo? Então, não é repleto, tem só alguns nomes ali de animais, certo? Beleza. Galerinha, então anotem aí, é do meio, linguagem clara e objetiva, que é para todo mundo saber o que está acontecendo. As 6. Qual é a intenção por trás dessa escolha, né? Por que ele quer que, para escrever um texto informativo assim na internet, quando a gente quer passar informações para as pessoas, por que a gente deve escolher uma linguagem clara e objetiva? Bem direta, assim, sem ficar rodeando. Qual que é a intenção disso? Né? Galerinha, logicamente, já está marcado aí para vocês, né? Que é despertar no leitor a vontade de conhecer a pousada e esclarecer que as ações dos responsáveis por elas são sustentáveis, conscientes e não prejudiciais à natureza. Né? Então, para deixar bem claro a ideia, né, a proposta da pousada, que é de ser ecologicamente correta, certo? E as outras opções também são absurdas, né, galera? Olha lá, despertar no leitor a vontade de abrir filiais da pousada? Não é essa a intenção de usar uma linguagem clara e objetiva. E a outra, despertar no leitor a vontade de promover campanhas para garantir a sobrevivência de pessoas? Também não é essa a intenção do texto. Né? A intenção do texto é fazer as pessoas conhecerem e visitarem a pousada. Certo? Beleza. 7. Qual foi o pronome de tratamento escolhido pelo enunciador, né, quem está escrevendo o texto, para se referir aos leitores do texto? Né? Qual é o pronome que eles usam? O tempo todo, galera, eles chamam o leitor de você e não de tu. Né? E aí, por que a gente usa o você e não o tu? E isso, galera, serve para o português de modo geral. Por que a gente troca, né, na língua portuguesa o tu, que é super formal, digamos assim, que na verdade seria o termo simples, na verdade, né? Só que a gente não usa, pelo você. Porque dá a impressão de quando a gente chama a pessoa de você, que a gente tem uma proximidade maior com ela. Certo?
A impressão de que dá de usar o você é que são pessoas próximas, que você tem algum grau de intimidade, assim, né? Então, quando você chama o leitor de você, mesmo que seja para vender um produto ali ou informar algo para convencer alguém a visitar, você acaba aproximando o leitor, né? Ele se sente aconchegado, assim, fala, que legal, eles falam diretamente com a gente, não fica com aquela coisa, assim, de distanciamento, certo? Então, você dá essa ideia de proximidade, beleza? De intimidade entre quem está falando, né, quem está escrevendo e o leitor, certo? Então, é isso que vocês podem escrever aí, né? O leitor é tratado por você, o que dá uma ideia de proximidade, de intimidade. Show? Tranquilo? Então, beleza. Agora vamos lá para a página 50, 51, tá? Que é onde tem isso daí, ó. A surpresa de ser. Esse texto aí, do Mário Quintana. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho agora, galera, para a gente treinar, né, também, as orações subordinadas adjetivas que nós estamos aprendendo, certo? Então, vamos trabalhar isso aí um pouquinho também para ficar de boa. Fazer aula em casa é engraçado, galera. A gente ficou ouvindo tudo que está acontecendo. Agora tá passando aqueles carrinhos que ficam anunciando o preço das coisas no mercado. Aí fica, o quilo de batata, R$ 3. Eu nem sei quanto custa, mas enfim. Galerinha, olha lá. A surpresa de ser, do Mário Quintana. Vamos lá. Para Armindo Trevisan. A florzinha, crescendo, subia, subia, direito para o céu. Como na história do Joãozinho Pé de Feijão, Joãozinho era eu, na relva estendido, atento ao mistério das formigas que trabalhavam tanto, e as nuvens no alto pasmadas olhando. E as torres, imóveis de espanto, entre voos ariscos olhavam, e a água do arroio arregalava bolhas atônitas, em torno de cada pedra que encontrava. Porque todas as coisas que estavam dentro do balão, azul daquela hora, eram curiosas e ingênuas como a flor que nascia, e cheias de tímido encantamento de se encontrarem juntas, olhando-se. Poético, né? Ele olhando a florzinha crescendo ali, chegando no céu, e aí, tipo, a imagem mostra que é simples, né, o entendimento do texto. Ele está analisando ali, vendo a flor crescer, encontrando a nuvem que está lá em cima, certo? No azul e tal. E aí faz um poema todo rebuscado, cheio de nhenhenhen, né? Para falar o que ele está enxergando ali com a florzinha crescendo. Beleza? Tem uma história, né, galera? Vamos lá. Releia os versos. A florzinha, crescendo, subia, subia, direito para o céu. Como na história do Joãozinho e o pé de feijão. Galerinha, aí, nesses versos, resolva o que se propõe sobre os itens. Quantas orações há nesse período? Galera, só lembrando, para contar quantas orações tem, a gente tem de contar o número de verbos. Aí já está a resposta para você, mas vamos analisar, né? Há 4 orações. Então, quais são os verbos? Crescendo, subia, subia, e aí tem a comparativa ali, né? Como na história do Joãozinho e o pé de feijão, que não tem o verbo, mas lembra que a gente já aprendeu isso nas orações adverbiais? Quando tem uma comparação, geralmente na comparação não aparece, fica elíptico, fica escondido o verbo, tá? Quando tem esse como aí, quando tem uma comparativa, o verbo fica aí elíptico, mas a oração tá aí, tá, galera? Existe ali, como era na história, mas é que esse era fica escondido, ok? Então, tem 4 orações. Separe as orações desse período. Então, a primeira, a florzinha subia, crescendo, aí depois subia direto para o céu, né? Como subia, como era, né? Na história do pé de feijão. Tá vendo que tá entre parênteses ali? Porque fica escondido, tá bom? Então, a primeira, a florzinha subia, a outra crescendo, a outra subia direto para o céu, a outra como subia na história do pé de feijão. Então, é uma forma aí de separar esses períodos, tá? É uma forma de juntar essas frases aí. Beleza? Então, há 4 orações, e são essas aí. A florzinha subia, crescendo, subia direito para o céu, como subia, está escondido, na história do Joãozinho e pé de feijão. Beleza? 2.
No 10º verso, há uma oração subordinada adjetiva. Retire e substitua por um adjetivo, fazendo as adequações necessárias. Galerinha, então a frase adjetiva que tem lá é que trabalhavam tanto. Vamos voltar lá para ver. Então, conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º verso é: atento ao mistério das formigas que trabalhavam tanto. Formigas as quais trabalhavam tanto. Então, você sabe que esse que trabalhavam tanto é uma característica das formigas, por isso que ela é uma oração adjetiva. Eu estou falando de que ele estava atento ao mistério de qualquer formiga? Não. É uma restritiva aí, né? Ele estava atento apenas àquelas formigas que trabalhavam tanto. Beleza? Ok. Então, que trabalhavam tanto. Galerinha, e aí ele pede para você trocar, né, por um adjetivo. Então, você pode trocar por tão trabalhadoras. Aquelas formigas tão trabalhadoras. Você pode trocar a frase, né, que trabalhavam tanto, por tão trabalhadoras, usando um adjetivo aí. Certo? Beleza. A 3. A partir do 11º verso do poema, identifique outras 3 orações subordinadas adjetivas iniciadas pelo pronome relativo que e indique a que termos este pronome se refere. Então, sempre que tem uma oração adjetiva, né, e o que é pronome relativo, nesse caso, você pode trocar por o, qual, a, qual, os, quais, as, quais, o pronome relativo serve para retomar o termo que veio antes, certo? Um dos termos que veio antes ali. Então, ele quer que você coloque a oração e fale ao que ele está se referindo, beleza? Então, as 3 são essas aí, né? Que encontravam, que estavam dentro do balão, azul daquela hora, que nascia. Então, as 3 que iniciam com o que são essas. Pode anotar aí. Que encontrava, que estavam dentro do balão azul daquela hora e que nascia. E o pronome relativo se refere-se respectivamente aos termos, né? Então, cada pedra que encontrava, né? Todas as coisas que estavam dentro do balão e a flor que nascia. Beleza? Quem encontrava se refere a cada pedra que encontrava, que estavam dentro do balão, são todas as coisas, se refere a isso, e que nascia era a flor, que nascia, refere-se à flor. Anotadinho? Se você quiser ter certeza, galera, é só você olhar lá, ó. Volta lá no seu textinho aí, ó. E aí você encontra ali embaixo, ó, nos últimos versos. Em torno de cada pedra que encontrava. Que encontrava se refere-se à pedra. Aí depois, porque todas as coisas que estavam dentro do balão. As coisas as quais, né? O que retoma as coisas ali. Todas as coisas. E depois lá, no de baixo, né? Eram curiosas e ingênuas como a flor. Qual flor? A que nascia, certo? Então, a qual nascia, retoma a flor ali. Beleza? Galerinha, 4. É possível transformar uma das orações adjetivas do exercício anterior em um adjetivo. Como ela ficaria, né? Então, você pode trocar o que encontrava por um adjetivo, encontrada. Essa daí que dá para transformar por... Trocar, né, a frase adjetiva por um adjetivo. Então, anotem aí. Pedra que encontrava, você pode trocar por pedra encontrada, dá na mesma, né? Beleza? Então vamos lá. 5. Leia com atenção o período e responda aos itens. As rosas que estavam abertas foram colhidas ao amanhecer. As rosas que estavam abertas foram colhidas ao amanhecer. Galerinha, há nesse período aí uma oração subordinada adjetiva. Qual que é? Vai lá no que, né? Lembra, o que é o coringa. Vocês estão percebendo que o que é o que mais aparece? Né? Dificilmente aparece o qual, a qual, onde, cujo. É sempre o que. Tipo, os outros vão aparecer assim, bem menos. Também iniciam orações adjetivas, mas o que, cara, é direto, né? Então, de quais rosas? Quais rosas foram colhidas ao amanhecer? De que rosas que eu estou falando? Qual a características dela? Qual a característica, né? Qual é a oração adjetiva aí? Que estavam abertas. E aí, galerinha? Ela tem vírgula ou não tem vírgula? Não tem vírgula. Quando não tem vírgula, ela é o quê? Restritiva ou explicativa? Quando é sem vírgula. Responda aí. Sem vírgula é restritiva. Galerinha, então,
Foram quaisquer rosas que foram colhidas ao amanhecer? Foram todas as rosas? Não. Quais que foram colhidas ao amanhecer? Apenas aquelas que estavam abertas. As que estavam fechadas não foram colhidas, certo? Por isso que ela é restritiva. Então, olha lá. Há nesse período uma oração subordinada adjetiva. Qual que é? Que estavam abertas. Se a oração subordinada adjetiva for retirada, o sentido do período poderá ficar comprometido. Por quê? Galerinha, se você tirar, vai ficar comprometido porque aí vai entender que todas as rosas foram colhidas ao amanhecer, né? Então, olha a resposta aí. Sim, porque sem a oração subordinada adjetiva, entende-se que todas as rosas foram colhidas. Com a subordinada, entende-se que apenas, né, somente as que estavam abertas seriam colhidas ao amanhecer. Certo? Então, se a gente tirasse a adjetiva, ia mudar o sentido? Claro que ia. Né? Essa adjetiva está aí para restringir o sentido da palavra rosas. Né? Não são quaisquer rosas que serão colhidas, não são todas. São apenas aquelas que estiverem abertas ao amanhecer. Ok? Então, escrevam aí. Sim. Porque sem a oração subordinada, dá-se a entender que todas as rosas seriam colhidas. E não apenas as que estão abertas. Ok. Galerinha, 6. Ao se identificar o sentido dessa oração adjetiva, percebe-se que, e aí a respostinha já está aí para vocês, né? Olha lá. Houve uma restrição em relação ao todo. Não se trata de todas as rosas, mas somente daquelas rosas que estavam abertas, né? Quando a gente tem a oração adjetiva sem vírgulas, né, quando ela está sem vírgulas, ela é restritiva. Então, há restrição em relação ao todo. São todas as rosas que serão colhidas? Não. São aquelas que estiverem abertas apenas. Certo? E as outras não tem nada a ver, né, galera? Ali, ó, houve uma enumeração em relação ao todo? Não. Houve uma perda de sentido em relação ao todo? Não, dá para entender perfeitamente. Tá? 7. Agora leia este período. As rosas que estavam abertas foram colhidas ao amanhecer. O que aconteceu aí, galera? Ela aparece entre vírgulas, né? Então, nesse período, a oração subordinada adjetiva aparece entre vírgulas. Se retirarmos dessa oração, o sentido da oração principal se modificará? Não. Por que não, Digão? Porque quando é explicativa, eu já estou falando que são todas. É diferente da restritiva, que é apenas uma parcela, certo? Que iria ser colhida. O que a gente viu no exercício 5 ali? Que se a gente tirasse a oração restritiva, daria a entender de que todas as flores seriam colhidas. E é exatamente o que acontece quando você só coloca uma explicação, quando você coloca entre vírgulas, tá? Então, nesse caso aí, galerinha, a oração adjetiva, ela apenas destaca a característica das rosas ali, de serem abertas, né? Mas aí todas elas estavam abertas e todas elas seriam colhidas. Então, nesse caso, não faz muita diferença você tirar ou não, tá? Porque a sua intenção é falar que todas elas estavam abertas e todas elas seriam colhidas. É diferente da restritiva, galera. A restritiva você coloca para justamente com a intenção de falar, ó, tem um monte, mas somente essas aqui serão colhidas porque elas estão abertas, tá? As outras não. Agora, quando você não coloca restringindo, né, quando você coloca com vírgula, só para explicar, aí dá essa ideia de todas, tá? Dessa ideia de todo mesmo, ok? Então, escrevam aí. Não, porque a oração ela apenas destaca, né? Ela não restringe uma característica das rosas ali, que todas elas estavam abertas. Tá? Tranquilo? Por isso que não faz diferença tirar. E a 8. Nesse caso, galera, com a oração entre vírgulas, ocorre, como a gente já disse, quando ela está sem vírgula, ela é restritiva. Então, ocorre uma restrição. Quando ela está com vírgula, ocorre o quê? Uma explicação. Então, está escrito aí, ó. Uma explicação, uma especificação. A oração serve para deixar claro que todas as rosas estavam abertas. É só para eu dar uma característica das rosas, tá? Por isso que elas foram colhidas. Eu estou explicando por que todas elas foram colhidas. Porque elas estavam todas abertas. É só isso, tá? Eu não estou querendo dizer que há outras... nesse caso, galera, eu não posso afirmar que há outras lá fechadas que não serão colhidas. Tá bom? Todas elas estavam abertas e todas elas seriam colhidas. Beleza? Nossa, Digão, por causa de uma vírgula, duas no caso aí, né? Por causa de duas vírgulas muda completamente o sentido. Sem as vírgulas eu posso afirmar que tem um monte lá que está fechada que não será colhida, que só serão colhidas as abertas.
com a vírgula, eu tenho de afirmar que todas elas estão abertas e todas serão colhidas. Eita, vírgula safada, né? Que atrapalha o nosso entendimento. É isso, galerinha. Então, já demos uma boa adiantada aí nos nossos exercícios. Nossa apostila está ficando recheada já, né? Espero que vocês estejam entendendo o conteúdo, tá? Que com esses exercícios aí tenha ficado um pouquinho mais claro com esse exemplo aí das rosas, o que é restritivo, o que é explicativa, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, se ainda precisa entender alguma coisa antes da gente ir adiante na matéria, manda mensagem para o prof, né? Conversa aí nos nossos plantões ao vivo, tira dúvida, pergunta, o prof vai incansavelmente te explicar até você entender. Tudo bem? Então é isso. Fiquem com Deus, cuidem-se, até a próxima aula. Um beijão, até mais.